Shalom, povo de Deus. Quero saudar a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus e deixar aqui o meu abraço virtual para todas as famílias, para todo aquele que está nos assistindo neste momento. Embora estejamos separados fisicamente por um tempo, eu creio que o espírito de amor e de comunhão é o que de fato nos une. E eu quero assim demonstrar a minha alegria por ser pastor desse rebanho e por pertencer a esta família que se chama pelo nome de Heróis da Fé. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de deixar rapidinho aqui com os amados um texto da Palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 e 5. Repetindo, Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 5, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 5 diz: tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu não conseguia imaginar em que ocasião se encaixa o termo afastar-se de abraçar, porque o abraço ele é bom o tempo todo. O abraço cura, o abraço levanta a autoestima, o abraço abaixa a pressão arterial. Então o abraço é sempre bom o tempo todo. Mas hoje, especificamente nesses dias, nesse tempo, estamos vivendo exatamente essa realidade, vivendo o tempo de afastar-se de abraçar, o tempo de dar tempo à comunhão expressiva, com um aperto de mão, tempo de ficar em casa, tempo de isolamento social. E dos versículos 2 ao versículo 8, o autor do texto ele faz uma lista de coisas aonde cada coisa tem o seu tempo estabelecido, o seu tempo determinado. E ele começa dizendo no versículo 2 o seguinte: há tempo de nascer. E é importante notar que nascer é a única coisa que o homem não decide como, quando, onde e de quem. Porque nascer é algo que está absolutamente fora do nosso poder de decisão. Mas depois que um homem nasce, no mais, tudo está ao alcance da nossa decisão. Por exemplo, Deus determinou quanto tempo de vida nós vamos viver. Cada um de nós tem o seu prazo de validade. Mas o homem ele pode abreviar o seu tempo de vida. Há pessoas que tiram sua própria vida. Então, está ao alcance da nossa decisão. Não era da vontade de Deus, por exemplo, fazer com que o povo hebreu caminhasse pelo deserto durante 40 anos. A caminhada, que durava uma jornada de 14 dias, se estendeu por 4 décadas. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. E nós podemos interferir no tempo através de nossas escolhas, através de nossas decisões. Deus ele tem um tempo para tudo. Deus tem um tempo para todas as coisas. E eu preciso discernir o tempo de Deus na minha vida. Eu preciso discernir o tempo e dentro do tempo eu preciso encontrar o meu destino. Eu preciso encontrar a minha posição. Tem coisas que Deus ele pode decidir independente da minha vontade e das minhas escolhas. Mas a grande chave desse texto se encontra exatamente no versículo 1, quando o autor ele descreve: existe um tempo determinado. A pandemia ela terá o seu tempo de atuação.
mas uma hora ela vai acabar, pois Deus já pré-estabeleceu o seu fim, mesmo antes de tudo acontecer. Alguns dizem que vão se estender até abril, outros dizem que até maio, junho, mas a verdade é que Deus já pré-estabeleceu o fim dessa pandemia. Ela vai acabar, ela vai passar, porque Deus ele tem um controle. Deus ele já pré-estabeleceu. O termo tempo determinado significa um período pré-estabelecido e só estabelece quem de fato governa sobre algo, no caso, o tempo. É difícil aceitar o tempo da provação, é difícil aceitar o tempo da quarentena, o tempo do isolamento social, mas nós precisamos entender que se é um tempo determinado, se é um período pré-estabelecido, no qual Deus já determinou, nós precisamos aceitar. Mas aceitar não é a parte mais difícil. Eu creio que o nosso maior desafio, dentro do tempo que nós estamos vivendo hoje, é entender qual o propósito de Deus para a minha vida. É entender qual o propósito de Deus para a igreja. Porque há um tempo determinado e um tempo para cada propósito. Quando nós compreendemos o propósito, o tempo ele se torna aceitável. Compreender o propósito é você olhar para o tempo e enxergar as coisas pelo prisma da palavra de Deus. É muito fácil a gente olhar hoje para a realidade e só enxergar o problema. É mais fácil a gente enxergar pela ótica do natural, mas eu gostaria de convidar você a enxergar pela perspectiva do sobrenatural e buscar compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecer o propósito de Deus nos ajuda a canalizar as nossas petições de forma coerente, da maneira como convém. Nós saberemos como orar, nós saberemos como pedir e nós saberemos como canalizar tudo isso dentro de uma compreensão lógica daquilo que Deus quer fazer. Então, vamos entender e buscar compreender o que Deus quer da minha vida. Eu não digo isso no contexto geral, no contexto humanidade, mas eu falo isso dentro de um contexto particular, porque eu sei que de forma particular Deus ele tem grandes coisas a fazer na vida de cada um. Há valores que Deus ele quer resgatar e pelo meio do confinamento, por meio da quarentena, esses valores eles estão sendo resgatados. Por que não olhar pelo prisma da palavra, pela perspectiva do sobrenatural e entender o que Deus quer na minha vida? Para finalizar, Efésios capítulo 5, versículos 15, de 15 a 17, diz assim: Vede, pois, com diligência como andeis, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A expressão remindo o tempo significa aproveitar as oportunidades. É possível aproveitar as oportunidades nos tempos, nos dias maus? É possível. É possível aproveitar as oportunidades nos dias de quarentena? É possível. Você pode aproveitar o tempo para reunir a sua família, fazer a sua devocional, ler a Bíblia, cantar louvores. Você pode aproveitar o tempo para pôr em ordem aquilo que na sua casa está pendente já faz muito tempo e você alega não ter tempo para fazer por causa da rotina, por causa do trabalho. Então,
Vamos aproveitar o tempo da quarentena, vamos aproveitar os dias maus e remir o tempo, como está escrito na palavra. E eu creio que dessa forma não ficaremos dentro do confinamento, dentro do isolamento, com a cabeça cheia de preocupação, ansiosos, ociosos. E no nome de Jesus, quando sairmos desse período, você se tornará muito mais forte, a sua fé ficará fortalecida no Senhor. Então, essa palavra eu deixo com os irmãos e que o Espírito Santo de Deus complete a revelação desta palavra no teu coração. Shalom, graça e paz, um abraço virtual para todos.